Existem coisas além do que poderíamos ver nesse mundo. Não é à toa que nossos instintos nos impedem de fazer certas ações. Ou quem sabe, algo do além está sempre nos poupando de enxergar algumas coisas além do que poderíamos entender. Mas às vezes acontece uma falha e podemos ser surpreendidos com a visão do véu entre esse mundo e o além. Ouça nesse vídeo relatos reais de pessoas que viram coisas que os humanos não foram feitos para ver. Isso aconteceu comigo e com minha amiga Cristine há 2 anos ou mais, mas até hoje toda vez que me lembro disso fico arrepiada. Na época, Cristine tinha uns 20 anos e trabalhava como professora de inglês. Inclusive, foi tendo aulas com ela que nos tornamos amigas. Em uma das tardes que eu estava tendo aula, enquanto estávamos em nossa pausa de descanso, vimos no jornal que os metrôs estavam interditados devido a um acidente. Consequentemente, fiquei sem ter como voltar para casa. Por estar muito longe e ser tão tarde, perguntei a Cristine se eu poderia dormir na casa dela naquela noite e pegar o primeiro ônibus na manhã seguinte. Cristine aceitou na mesma hora, porque já sabia onde eu morava e até conhecia meus pais. Então acabou me cedendo em sua casa um espaço improvisado. Quando a noite chegou, Cristine foi para seu quarto e se deitou na cama, enquanto eu deitei num colchão arrumado estrategicamente no chão e adormecemos depois de jogar algumas conversas fora. Porém, algumas horas depois, eu acordei e comecei a chamar Cristine. Disse a ela que estava com muita fome e ela falou que eu podia ir até a cozinha e comer qualquer coisa que quisesse, mas recusei, dizendo que queria ir até a conveniência que tinha perto da casa dela. Me lembro de Cristine ter levantado já sem paciência, dizendo que era um absurdo eu acordá-la uma hora daquelas para ir numa conveniência. Mas depois de reclamar sem parar, acabou desistindo e me acompanhando até lá. Saímos do apartamento e assim que chegamos na rua, me virei para ela e enfim revelei que eu não estava com fome. Na verdade, eu tinha acordado no meio da noite e quando olhei para o lado, vi que embaixo da cama de Cristine havia um homem com os olhos arregalados me olhando com um sorriso enorme no rosto. Meu amigo e eu estávamos indo para uma festa a algumas horas da nossa cidade. Então decidimos ficar na casa de férias da família dele, que era mais próxima do endereço da festa. Lembro que a data do evento foi marcada no inverno, então a área em que as pessoas passavam as férias estava completamente vazia, com exceção de nós dois. Depois que nos arrumamos e estávamos saindo, passei um tempo decidindo se deveria fechar o portão. Isso porque tive alguns problemas para abri-lo quando chegamos no local. E se chegássemos na casa muito tarde, bêbados e tal, poderíamos ficar para o lado de fora. Mas mesmo assim, resolvi fechar o portão por segurança. A festa foi ótima. Nos divertimos muito e ainda conseguimos voltar para a casa de férias com sucesso por volta das 3 da madrugada. Mas quando chegamos, percebi que o portão estava aberto. Imediatamente tive uma crise, porque tinha certeza de ter trancado aquela coisa e, além do mais, sabia que ele não poderia simplesmente abrir com a força do vento. Mas eu não quis alarmar meu amigo. Então, entramos normalmente e decidimos fazer um lanche. Enquanto eu andava pela casa, fui surpreendido pelo meu amigo correndo até a cozinha e praticamente me jogando no chão. Segundo ele, tinha acabado de ter ouvido alguém andando pelo corredor, do lado de fora da casa. Passamos minutos tentando nos acalmar, mas a situação só piorou quando percebemos que não tínhamos sinal de celular e não havia nenhum vizinho por perto para nos ajudar. Durante a meia hora seguinte, enquanto estávamos sentados no chão, paralisados de medo, ouvimos mais passos do lado de fora e a porta dos fundos sendo aberta.
Decidimos que tínhamos que sair o mais rápido possível daquele lugar. Então, nos preparamos para ir até a garagem e pegar o carro. Assim que estávamos na porta da frente, prontos para sair, escutamos um estrondo enorme vindo do quintal. E de repente, o que parecia ser centenas de pássaros começaram a fazer barulho. Nós corremos para o carro e, ao darmos ré, vimos uma silhueta correndo pela lateral da casa em nossa direção. Me lembro de ter acelerado o carro por todo o caminho em direção à nossa cidade. E quando chegamos em minha casa, mesmo em segurança, não conseguimos dormir o restante da noite. E nunca soubemos quem era realmente aquela pessoa. Eu tinha 12 anos quando isso aconteceu. Nesse tempo, eu era acostumado a dormir na casa de um amigo todo final de semana. Esse amigo morava em um daqueles apartamentos que parecem arranha-céus, e para chegar até o andar dele, tínhamos que subir 10 andares de escadas ou pegar o elevador. Em uma das noites em que fui dormir na casa dele, descemos até a portaria para pegar uma pizza. E enquanto descíamos, meu amigo começou a falar sobre o quão assustador era o novo apartamento em que tinha se mudado, porque poucas pessoas moravam ali. De qualquer forma, no caminho de volta, pegamos o elevador, mas no meio da subida, o elevador rangeu e de repente parou. As luzes se apagaram e ficamos perdidos na escuridão e no silêncio ensurdecedor que aquele espaço nos proporcionou. Começamos a entrar em pânico, gritar e chorar. Estávamos presos por mais ou menos 5 minutos quando ouvimos um baque na parte de cima do elevador. Começamos a escutar passos andando por toda a parte de cima. Ficamos quietos e olhamos para o teto, que tinha ventilação marcada por pequenos buracos feitos estrategicamente para o caso do elevador parar a ventilação. Quando nossos olhos se acostumaram com a escuridão, pudemos distinguir alguns objetos que estavam do lado de fora. Os passos pararam e tudo ficou em silêncio novamente. Meu amigo me cutucou e apontou para os buracos no teto. O que vi foi provavelmente a coisa mais assustadora de toda a minha vida. Quando olhei para cima, pude distinguir um rosto olhando para baixo pelas aberturas. Aquela coisa estava olhando diretamente para nós. Não sei se foi nossa imaginação distorcendo o rosto de uma pessoa ou uma coisa real com aparência de demônio, mas me fez duvidar da minha sanidade ao mesmo tempo em que paralisei de medo. Começamos a gritar desesperadamente por ajuda, mas foi em vão, pois a coisa começou a bater no teto do elevador com mais força ainda, sem emitir qualquer outro tipo de som. Em seguida, sem mais nem menos, tudo parou. Então a energia voltou e o elevador começou a se mover normalmente. Nunca mais pegamos aquele elevador de novo. Há alguns anos, fui a uma festa de Natal entre amigos, para sair um pouco daquele convencional de comemorar a data com minha família. Naquela noite, aproveitei o espírito natalino o máximo que pude, ficando muito bêbado e chegando em casa por volta das 3 ou 4 da manhã. Em vez de ir direto para a cama, decidi pegar outra cerveja e fiquei na varanda dos fundos fumando um cigarro e olhando as estrelas. Alguns minutos depois, que me deitei do lado de fora, vi a luz da cozinha se acender e minha mãe aparecer do outro lado da porta de vidro da cozinha. Acenei para ela e dei boa noite, já pensando que ela iria sair e me fazer um interrogatório daqueles por ter chegado tão tarde. Mas ela apenas pegou um copo d'água e foi em direção ao quarto novamente. Terminei meu cigarro e minha cerveja algumas horas depois e fui dormir. Na tarde seguinte, enquanto a família toda estava na mesa tomando café, tocamos no assunto sobre a noite passada. Minha mãe perguntou como foi a festa e se me dei bem com a moça que ela tinha visto me acompanhar enquanto eu estava fumando do lado de fora. Olhei para ela assustado e disse que não havia levado ninguém comigo junto para casa. Mas ela insistiu, dizendo que havia alguém lá fora comigo, atrás de mim na varanda, quando acenei dando boa noite.
Disse que não tinha ido lá para me cumprimentar porque pensou que era alguma amiga nova da festa de Natal. Ela não queria incomodar o casal, fazendo apresentações desnecessárias. Até a próxima. Obrigado.